No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito ressuscitador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, seja com você, minha amiga, meu amigo, para livrá-lo de todas as mazelas, de todas as doenças, as enfermidades, sobretudo da enfermidade da fé. Você que tem estado enferma na fé e vivido em dúvida, e vivido entre dois pensamentos, e vivido uma vida mesquinha, triste, abatida, fraca, débil. E por conta disso você acha que os outros são os culpados. Você coloca a culpa em fulana, beltrano, cicrano. Mas o problema, minha amiga, meu amigo, é que a sua fé tem estado enferma e por conta disso você tem fracassado. Mas o Espírito Santo veio e vem justamente para isso, para recompor a vida da gente, para restabelecer o contato, a comunhão íntima sua com Deus. Oh, receba o Espírito de livramento, de liberdade, o Espírito de Deus, para que você seja livre e possa ser instrumento dele, para a glória do Filho dele. Em o nome do Senhor Jesus, quem crê, diga graças a Deus. Graças a Deus. Falando em fé enferma, como nós temos falado, infelizmente e desgraçadamente, muitas pessoas têm estado caídas, fracassadas, têm perdido o fôlego da fé, o fôlego da vida. Porque deixaram-se influenciar pelas dúvidas, pela malícia. Algum instrumento de Satanás jogou uma palavra de dúvida, uma palavra suspeita, e você agarrou essa palavra e começou
a meditar nessa palavra. Ao invés de você meditar na palavra de Deus, a palavra que traz vida, você meditou na palavra de um caído, de um prostrado, de uma pessoa que está na situação crítica, já está morta espiritualmente. Está morta porque o que disse vem do túmulo, é podridão, não abençoa, não salva. Você sabe que a árvore que não produz bom fruto é cortada. E você não cortou essa árvore do seu relacionamento. Você manteve, direta ou indiretamente, essa árvore no seu relacionamento. Seja pela internet, seja no seu trabalho, ou com o seu relacionamento afetivo. Não é? Você não cortou essa árvore, você manteve aquela árvore morta, podre, com fruto mau, você manteve-se chegado a ela. E aí o que aconteceu? Essa árvore acabou contaminando a sua fé. E você ficou fraco. Por isso que o povo de Israel não podia nem casar com uma pessoa de outra tribo. Eram 12 tribos de Israel. Então, alguém da tribo de Judá não poderia casar com a tribo de Manassés, por exemplo. Não. Ele tinha que casar com a pessoa da mesma tribo. Então, quem era da tribo de Judá tinha que casar com alguém da tribo de Judá. Quem era da tribo de Issacar tinha que casar com alguém da tribo de Issacar. É como hoje em dia, por exemplo, a pessoa é da igreja A, da denominação A. Então, ela não poderia, no caso, se casar com a pessoa da igreja, da mesma igreja evangélica, mas de denominação diferente. Ela não poderia se casar, se fosse na época da lei. Por quê? Porque era uma fé diferente. Porque era um pensamento diferente. Isso é importante as pessoas notarem. Ora, se naqueles dias Deus não queria que o seu povo se dividisse justamente por conta da fé, porque nem todos têm a mesma fé. Então, quando você tem uma fé e se mistura com alguém que tem uma fé que não atende à sua fé, então vai dar conflitos. E aí a coisa pega. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje em dia, as pessoas dizem assim, mas eu sou livre para a liberdade que Jesus me livrou. Então, por causa disso, elas se acham com o direito de usar essa liberdade para fazer o que elas querem, que a vontade do coração delas almeja. E aí, casa alhos com bugalhos e depois vêm as consequências, vêm os sofrimentos. E aí a fé enfraquece, a fé adoece. A fé adoece. Uma vez a fé doente, enferma, aí é só fraqueza, só fracasso. Aí vem outros problemas, vem outras situações que vão colocando cada vez mais elas para baixo. Então, você que tem estado fraca na fé, débil na fé, doente na fé, neste domingo, em todas as igrejas universal de todo o planeta, de toda a igreja, de todo o mundo, toda a igreja universal, os pastores, os bispos, os auxiliares, os obreiros, todos,
estarão unidos numa só fé, num só espírito, num só coração, para tentar restaurar, restabelecer a fé daqueles que têm a fé enferma. Então, você vai trazer uma garrafa com água, e nessa garrafa com água vai ser colocado uma gota de óleo, uma gota de azeite, o óleo ungido, o santo, o sagrado óleo que representa o Espírito Santo. E aí você vai usar dessa água. Então, durante 7 semanas, 7 domingos, nós estaremos dando às pessoas graciosamente a gota de azeite ungido, de óleo ungido, representando o Espírito da cura, o Espírito de Deus. Representando, simbolizando o Espírito de Deus. E se você crê, você está enferma na fé ou enfermo na fé, você crê, então venha neste domingo, tragam uma garrafa com água, para que seja limpa, para que você possa beber, dar para os seus familiares, porque durante 7 semanas, 7 domingos, a partir deste domingo, estaremos dando a gota do azeite santo, do santo óleo, o santo óleo representando o Espírito de Deus. Você sabe que a Bíblia está repleta de simbolismos. Então, você sabe que a cruz simboliza a nossa redenção, a cruz vazia. A cruz vazia representa a nossa redenção, nossa liberdade. A água representa o Espírito Santo. Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E prometeu o Espírito Santo. O óleo, o azeite, representa o Espírito Santo. Candelabro representa os 7 Espíritos de Deus. O fogo representa o Espírito de Deus. O pão representa o corpo do Senhor Jesus, simboliza o corpo do Senhor Jesus. O suco de uva ou vinho representa o sangue do Senhor Jesus. E por aí vai. Você tem uma infinidade de simbolismos na Bíblia. Deus não permite imagens, mas símbolos, algo representativo. E assim ele desperta a fé das pessoas. É assim que o Espírito Santo trabalha. Então, neste domingo, nós estaremos dando a gota do milagre, a gota de óleo, símbolo do Espírito Santo, para curar a sua enfermidade física e, sobretudo, espiritual, que é a enfermidade da fé, que faz a pessoa ser fraca. Você quer ver como é que você descobre que a sua fé está fraca? Sabe como é que a gente descobre que a fé está fraca? Basta ver as nossas atitudes. Por exemplo, apenas um exemplo. Se você é aquela pessoa que vive entre 2 pensamentos, você quer tomar uma atitude, mas você fica querendo saber a opinião de A, B, C, D. Então, isso mostra que a sua fé está fraca, debilitada, porque você não está segura daquilo que Deus quer fazer, daquilo que é a vontade de Deus. Então você fica naquele chove não olha, meio barro, meio tijolo. Aí não dá. Isso é sinal evidente de que a sua fé está enferma. Por exemplo, você gosta de uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Aí vem aquele pensamento, não, mas depois que eu me casar com ele ou casar com ela, eu vou trazê-lo para a igreja. Conversa. Não tente iludir-se a si próprio, minha amiga, meu amigo, com essa conversa mole. Porque você sabe que isso não acontece. Pode ser
pode até acontecer, mas a probabilidade é muitíssimo pequena, insignificante. É mais provável que você se deixe levar, se contaminar pela incredulidade dela ou dele, do que você convertê-lo ao Senhor Jesus. É como, por exemplo, você coloca uma maçã podre no meio de 1 milhão de maçãs boas. Essas maçãs boas vão curar aquela maçã podre? Não. O que vai acontecer é que aquela maçã podre vai contaminar as demais. Isso é uma coisa normal. Então, minha amiga, meu amigo, por conta disso, muitas pessoas estão gemendo hoje, estão sofrendo, estão urrando. Por conta da fé enferma, fizeram um mau casamento, se envolveram com pessoas que não eram da mesma fé. E isso fez prejudicá-las. Eu lembro que quando eu era jovem, eu era solteiro, e eu estava buscando uma pessoa que pudesse fazer par comigo, para que nós pudéssemos servir a Deus. Eu dei com os burros na água. Como eu dei com os burros na água. E sofri, padeci por causa disso. Mas a minha fé não estava enferma. É que eu não tinha tido orientação. Como hoje nós temos dado orientação às pessoas, tudo aquilo que nós passamos, que vivenciamos, nós procuramos passar para as pessoas para tentar ajudá-las, para tentar fazer das mesmas pessoas que não venham passar o que nós já passamos. Minha amiga e meu amigo ouvinte, presta bastante atenção que eu vou lhe dizer. Deus nos dá inteligência e nós não podemos deixar a inteligência de lado para seguir a uma fé cega. Uma fé cega. Não, eu creio nisso, eu vou em frente, e independentemente da vontade de Deus, a pessoa acaba tomando uma atitude que acaba desgraçando a vida dela. Você tem que pensar. Jesus disse assim, quando o homem vai construir uma torre, ele senta, quer dizer, com paciência, e ele pensa, pesa, faz as contas, pega os lápis, papel, vai fazer as contas, se ele pode concluir a construção daquela torre. Se ele não puder, então, o que ele faz? Ele não vai em frente. Ele não vai em frente. Mas, se ele puder, ele vai em frente. Porque se ele for em frente, por causa do desejo de realizar aquela torre, de fazer aquela torre, ele tem tanta vontade de construir aquela torre, que ele cega a sua fé e vai em frente. E depois começa e não termina. Aquela torre é uma testemunha viva da fé fraca, da fé doente, da fé cega que ele começou, que ele aplicou na construção. Não concluiu e ele vai ser envergonhado. Então, as pessoas que têm uma fé enferma acabam sendo envergonhadas. Acabam sendo envergonhadas. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. A maioria dos convertidos, entre aspas, ou dos cristãos, entre aspas, tem a sua vida como um restolho, um fracasso. Fracasso por conta da fé estar enferma. E tomaram atitudes erradas, contrariando a fé inteligente, que leva, quem tem a fé inteligente, segue o que Deus manda que se faça.
segue a palavra de Deus, sustenta as suas atitudes em cima da palavra de Deus. E quando a pessoa não faz esse tipo de atitude, não toma atitude de acordo com Deus, aí ela certamente se machuca, ela se torna fracassada. Quer dizer, uma fé enferma leva a pessoa a tomar atitude enferma, doente. E aí, quando ela vai lutar, ela não consegue vencer porque ela está doente na fé. Como é que ela vai vencer Satanás? Você sabe que Satanás, só se vence Satanás por meio da fé. A fé no Senhor Jesus. A fé viva no Senhor Jesus. Então, se a pessoa estiver enferma na fé, como é que ela vai enfrentar Satanás? Como é que ela vai enfrentar esse mundo? Não tem jeito, não tem saída. Ela vai perder na batalha. Deus nos dá uma fé pura. E a fé pura, limpa, límpida, a fé consciente, inteligente, a fé sagrada, santa, a fé que tem visão do que Deus quer que seja feito, essa fé, minha amiga, meu amigo, é inabalável. A pessoa conquista o que ela quer. Porém, uma fé enferma cai na primeira guerra, na primeira luta, na primeira batalha. Então, visando restaurar a vida das pessoas que estão enfermas na fé, é que nós teremos essa campanha. Todos os domingos estaremos dando uma gota de azeite ungido, de óleo ungido. Vai ser colocado dentro da água. Traga uma garrafa com água e nós vamos colocar essa gota nessa água para você fazer uso dela. 7 domingos, 7 gotas do Espírito Santo, representando o Espírito Santo, a partir desse domingo agora. É importante que você saiba, minha amiga, que muitos ex-pastores, ex-bispos, ex-caídos, ou ex-pessoas que estavam bem e hoje estão caídas, e quase que não podem mais voltar, essas pessoas começaram enfermas na fé. Elas não caíram da noite para o dia, elas foram caindo pouco a pouco. Levaram anos para chegarem a essa posição de caídas. Por quê? Porque estavam enfermas e não foram recuperadas. Agora o Espírito Santo está nos dando a direção. O Espírito Santo está mostrando, olha, vamos resgatar aqueles que estão doentes. Vamos curar os doentes na fé, os enfermos na fé, para que eles não venham chegar ao ponto de cair. Porque eles não estão caídos, mas eles estão enfermos. E se eles caírem, vai ficar mais difícil recuperá-los. Prova está esses resgates que o bispo Sérgio Correia tem feito no Brasil e no mundo, justamente para isso, para resgatar as pessoas. E quando essas pessoas vêm, aí manifesta demônio e tem aquelas coisas todas. Então, amiga e amigo ouvinte, nós estamos unidos nessa fé, numa só fé, nesse propósito, para resgatar, curar os enfermos na fé. E domingo é o dia dos enfermos na fé. A partir das 6 horas da manhã, nós temos aquela reunião especial do Espírito Santo. Em algumas igrejas universal, a reunião do jejum, a reunião do Pentecoste, às 7 horas. Depois vem a reunião das 9h30 da manhã. Então, essa reunião é voltada para curar os enfermos na fé. No templo, também nós temos a reunião às 18 horas, que é a reunião do Apocalipse, do estudo do Apocalipse. E algumas igrejas universal, às 3 da tarde e também às 6, é feita a cura dos vícios. Então, nós estamos trabalhando o dia inteiro, todo santo dia,
para resgatar as pessoas, para curar aqueles que estão enfermos na fé, e contamos com aqueles que estão bem na fé. O Espírito Santo conta com você, minha amiga, meu amigo que está bem na fé. Você vai correr atrás, vai buscar as pessoas que você conhece, com certeza você conhece pessoas que estão doentes na fé. São pessoas que têm maus olhos, são pessoas que fazem críticas, sabe? Aquelas pessoas que estão sempre criticando. Elas não têm nada para dar, elas estão enfermas, estão doentes, caídas às vezes, e elas ficam julgando, conversa fora. Elas ficam falando coisas que venham desanimar a fé dos outros. Quer dizer, são pessoas diabólicas até. Então você tem que fugir desse tipo de gente. Mas há aqueles que estão assim em dúvida, vou ou não vou? Vou ou eu fico? Então, essas pessoas que estão fracas na fé, então nós vamos procurar curá-las, tirar essa fraqueza, dar uma vitamina que venha recuperar a sua imunidade, venha tirar acabar com a sua imunidade e fazer com que ela seja forte novamente. Você, então, minha amiga, meu amigo, é nosso convidado. Graças a Deus. Como uma ovelha perdida, assim te encontrei. Abandonada e ferida, te resgatei. E te carreguei nos meus braços e te trouxe aqui pra te ajudar, pra tua alma salvar. Não se preocupe que o seu passado pra mim já morreu, mas tenha cuidado que o seu inimigo não se esqueceu. Foi ele quem te afastou de mim para te fazer sofrer. Vem, me abraça, eu amo você. Senhor Jesus, eu me arrependo, eu me afastei, não fui feliz. Se eu pudesse voltar ao passado, não faria mais tudo o que fiz. Perdoa minha insensatez, me dê uma chance outra vez. Te dou meu espírito, desde as suas fraquezas. Receba este anel e vestes novas, sandálias nos pés, vem cear comigo a mesa. Deixei as 99 a te procurar. Hoje é dia de festa por te resgatar. Te aceito de volta, meu filho, outra vez. Eu me arrependo, eu me afastei, não fui feliz. Se eu pudesse voltar ao passado, não faria mais tudo o que fiz. Perdoa minha insensatez, me dê uma chance outra vez. Te dou meu as suas fraquezas, receba este anel e vestes novas, sandálias nos pés, vem cear comigo a mesa. Deixei as 99 pra te procurar. Hoje é dia de festa
por te resgatar. Te aceito de volta, meu filho, outra vez. Te dou meu espírito, pensa suas fraquezas. Receba este anel e vestes novas, sandálias nos pés, vem cear comigo à mesa. Deixei as 99 pra te procurar. Hoje é dia de festa por te resgatar. Te aceito de volta, meu filho, outra vez. Graças a Deus. Pois é, eu estava aqui meditando sobre a pessoa que está fraca na fé. Quando uma pessoa está fraca na fé, ela vive criticando os outros. Quando a pessoa está fraca na fé, não tem o que falar, fala abobrinha, fala bobagens. Então, das abobrinhas e bobagens que ela fala, o pior de tudo são os julgamentos. Ela julga os outros, censura. Sempre tem uma palavra para colocar as outras pessoas para baixo. Sempre, sempre. A pessoa doente na fé é assim. São críticas, são literalmente críticas. Elas não têm prazer em ver as outras pessoas bem. Elas não têm prazer no bem-estar das outras. Elas só têm prazer no mal-estar das outras, porque são pessoas invejosas, têm maus olhos. Sabe, aquelas pessoas maliciosas, críticas. Aquelas pessoas que só abrem... Quando abre a boca, só sai cobras e lagartos. Essa é a realidade. E quando uma pessoa está com a fé fraca, debilitada, ela é assim. Porque ela não tem nada dentro de si, então fala abobrinha, fala besteira. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos colocar a fé inteligente em prática. Vamos falar o que é bom, o que edifica, o que ajuda, o que constrói. Se você não tem uma palavra de fé para dar para as pessoas, então melhor que fique calado. Porque se você falar mal para essa pessoa, é certo que ela vai ficar mais para baixo ainda, é ou não é? Então, não vamos aproveitar as palavras para ferir, machucar e até matar as pessoas. Pelo contrário, quem é de Deus, quem está na fé saudável, quando fala, edifica, constrói, anima, dá força, dá vigor. Essa é a realidade. Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados. Essa é a palavra de Deus. Então, quem é de Deus não julga, não critica, não joga pedra, não fica falando abobrinha. Você verifica, por exemplo, a mídia. A mídia fala, os jornalistas normalmente falam, né, só para diminuir as pessoas. Enfim, você sabe como é que acontece. Eu até me lembro de um dono de um grande jornal no Brasil, disse assim para mim, eu perguntei para ele, poxa, você poderia colocar no seu jornal, poxa, coisas que ajudassem as pessoas, poxa, mostrassem, olha, nós temos um trabalho social tão bacana, tão bonito. Aí ele chegou para mim e falou assim, não, Edipo, não é assim que funciona aqui. Você, olha só o que ele me falou, hein? Olha só o que ele falou. Nós temos por hábito o seguinte, se você for mordido por um cachorro, a gente não fala nada, a gente omite. Mas se você morder um cachorro, então nós vamos colocar isso, nós vamos reportar isso. Quer dizer, esse pessoal não é brincadeira, não. O fato é que eles querem colocar alguma coisa que chame a atenção para vender mais jornais, para, enfim, para promover o seu trabalho. Mas quem vive pela fé promove vida, promove a saúde, espalha o que é bom, planta o que é bom, para que
possa colher o que é bom também. Nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram abençoadas, que foram abundantemente abençoadas, porque abundantemente receberam o Espírito de Deus, receberam o Espírito da abundância, o Espírito do próprio Santíssimo Deus. E estes testemunhos é para promover a fé na busca do batismo com o Espírito Santo. Vamos ouvi-los. Meu nome é Rita de Cássia, eu tenho 52 anos. Minha vida foi muito sofrida, porque na minha infância eu sofri muito, principalmente com meu pai e a minha mãe, porque eles se agrediam muito. Meu pai batia na minha mãe, porque na rua ele tinha várias amantes. Então eu sempre fui uma criança assim, muito triste, muito angustiada, já cresci assim. Meu pai era um pai super ausente, ele ficava 2, 3 meses fora de casa. Então eu cresci nessa situação, sabe? Foi muito sofrimento, muita angústia, muita dor. Porque eu queria o carinho da minha mãe, mas ela não tinha tempo. Não havia tempo, porque havia muitos filhos, muitas dificuldades. Passamos fome, vivemos momentos muito difíceis. Não tínhamos onde morar, morávamos com a avó, com avô, com tias, porque a gente não tinha uma casa própria para morar. O que eu mais queria na vida era encontrar alguém, uma pessoa que pudesse me completar, me tirar daquele sofrimento. Então, aos 18 anos, eu não tinha namorado, só comecei a namorar com 18 anos. Encontrei uma pessoa e me entreguei para essa pessoa, fiquei grávida. E depois de que eu fiquei grávida, aquela pessoa que eu achava que poderia me fazer feliz, essa pessoa me abandonou grávida, começou a me humilhar. E eu resolvi ficar sozinha com a minha filha, né? Mas a angústia e o desejo do suicídio não saía de dentro de mim. Era muito grande o desejo de morrer, de sumir, de abrir um buraco e entrar dentro. Porque o vazio que estava dentro de mim, nada preenchia mais. Nada. Nem as amizades, eu não gostava de ter muita amizade com ninguém. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Uma pessoa desprezível, não gostava de mim. Nem me olhava no espelho, eu não conseguia nem olhar no espelho, porque eu achava que... Para que olhar no espelho? Eu sou muito feia, ninguém gosta de mim. Por isso que eu estou sozinha, eu não consigo encontrar ninguém. Saí da minha cidade, vim para São Paulo. E chegando aqui, eu não ia em igreja nenhuma, nunca gostei de igreja nenhuma. Então, como meu pai era pai de encosto, não sabia o que era nem a Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia, porque na minha casa ninguém nunca leu a Bíblia. Então, essa minha amiga veio para São Paulo, né, trabalhar aqui, e me pediu para que eu levasse ela à igreja. Aí eu falei, tudo bem, eu conheço, vou te levar, eu sei onde tem uma igreja, eu vou te levar na igreja. Ela falou Universal, né? Eu falei, eu te levo. E comecei a levar ela nessa igreja. Mas naquele dia eu estava com realmente um desejo de sumir da minha família, largar família, marido, filho, e desaparecer. Estava com uma dor muito grande na alma, um sofrimento muito grande. Então, naquele momento eu vi estava falando sobre o Espírito Santo. Até então nunca ouvi falar do Espírito Santo, mas naquele dia eu ouvi a pessoa que tem um pastor falando. Você que tem o Espírito Santo, você tem mais prazer de jejuar do que comer. Então eu não fui buscar felicidade na vida sentimental, na família, não. Eu queria o Espírito Santo. Para mim era o que mais me importava. Então eu comecei a buscar, comecei para a igreja, comecei a lutar. Aí todo domingo, toda quarta-feira eu estava lá buscando, perseverando. Não faltava um domingo. Aí me batizei nas águas, entreguei a minha vida para Jesus. E estava buscando um dia no meu trabalho. Eu estava louvando a Deus, buscando, cantando. Daqui a pouco eu senti aquele gozo na alma, aquela alegria que eu nunca senti na minha vida. Aquela paz, porque então eu não dormia. Eu tinha pesadelos, eu não dormia direito. Eu tinha pavor do escuro, não dormia sozinha. Tinha medo da escuridão. Então eu não ficava sozinha, eu não dormia sozinha. Antes, eu ria da boca para fora. Todo mundo achava que eu estava rindo porque eu estava feliz, mas não era verdade. Por dentro havia aquele vazio imenso. Então aquele sorriso era falso, porque por dentro eu era vazia, não tinha nada. Mas a partir daquele dia, olha, eu senti uma alegria imensa. O Espírito Santo é o meu consolo. É poder dormir em paz, sabe? É poder ter a paz que o mundo não oferece. Nada oferece.
Hoje eu tenho uma paz imensa dentro de mim. Posso estar passando a luta que for, que eu continuo com aquela paz dentro de mim. Nada tira a minha paz, nada. Meu nome é Antônio Júnior e quando eu cheguei na igreja, eu sofria com depressão. Por volta dos meus 13 anos até os meus 16, na minha adolescência, eu tinha uma depressão grave, profunda, aonde eu me relacionava com as pessoas na escola, é normal, as pessoas me viam normal, sempre feliz, brincalhão, só que em casa eu tinha essa tristeza, aonde meus pais nem sabiam por quê. Inclusive, nunca faltou nada em casa, mas eu tinha essa depressão. Em casa eu ficava isolado dos meus irmãos e dos meus pais, só que nada se curava assim. Não cheguei a tomar um remédio, mas eu procurava com outras coisas, mas não me enchia essa depressão. A minha mãe já frequentava a Igreja Universal, vendo a depressão, o sofrimento que eu passava em casa, ela me convidava sempre para ir na igreja, né? E eu resolvi resistir bastante tempo. Durante 4 anos dessa depressão que eu sofria, eu não queria ir para a igreja, eu me forçava para ir, eu não queria, porque me resistia a algo. Mas chegou um dia que ela falou para mim, olha, vai ser a última vez que eu vou te convidar para a igreja. E eu olhei para um lado, meus amigos que ficavam comigo não me ajudavam. Remédio não me ajudava, nada me ajudava. Eu falei, poxa, eu vou lá, vou buscar esse Deus a qual ela serve e vou ver se tem uma mudança. Foi quando eu comecei a participar. Nos primeiros dias já vi uma transformação. Aquela tristeza, aquele vazio que eu passava em casa à noite, depois de participar das reuniões, eu comecei a ter um alívio, comecei a estar mais feliz em casa e consegui dormir mais cedo, conseguia ter paz em casa. Foi falado para mim sobre o Espírito Santo, né? A qual não tinha esse vazio, o Espírito Santo me preencher e dar essa alegria. Que eu vi outras pessoas que lá na igreja frequentavam a diferença, pelo seu olhar, pela sua aparência, já via a diferença. Então eu comecei a buscar, frequentava a partir de quarta-feira, domingo, e em casa também eu fazia minhas orações, né? E tinha oportunidade na época de participar de vigílias, eu participava de vigílias, e depois de mais ou menos 1 ano, eu tive realmente um encontro com Deus. Tive o batismo com o Espírito Santo. De lá então, as coisas mudaram para mim. Graças a Deus, do dia que fui batizado com o Espírito Santo, as coisas mudaram, comecei a ter paz, ter alegria, e aonde eu ia tinha a presença de Deus. Mesmo por momentos difíceis, né, problemas todos nós passamos, mas Deus nos confortava. Então, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, após esse batismo, eu sou muito grato, porque a minha vida mudou, meus pensamentos mudaram. Sou uma pessoa feliz, hoje eu durmo em paz, tenho minha família e eu posso proporcionar para minha família uma paz, uma alegria, a qual esse mundo aí fora não dá. E após o Espírito Santo ter descido em mim, eu sinto muito bem, continuo buscando o Senhor Jesus na igreja, nas quartas, no domingo, e de lá para cá as coisas mudaram completamente na minha vida. Meu nome é Sandra, tenho 40 anos. Eu era uma adolescente problemática, rebelde, e eu fiquei grávida de um namorado aos 15 anos. Meu namorado me abandonou e isso gerou um quadro de depressão, porque fiquei grávida precocemente e mesmo com o apoio dos meus pais, eu tinha muita tristeza, eu tinha uma tristeza profunda, eu não dormia à noite, eu ouvia vozes, via vultos. E eu ouvia vozes que me falavam para me matar, eu tinha desejo de suicídio. Então eu achava que se eu desse cabo da minha vida, aqueles problemas iam ser resolvidos, aqueles problemas emocionais. Na escola, eu conheci uma amiga que ela frequentava a Igreja Universal, e ela vendo o meu sofrimento, ela me convidou para participar de uma reunião de libertação, a não sentir mais desejo de suicídio, e os sintomas foram aliviando, né? Mas tudo mudou mesmo no dia em que teve uma vigília da busca do Espírito Santo na minha igreja. Aí eu resolvi me lançar, porque eu acreditei que através de eu receber o Espírito Santo, a minha vida iria mudar. Então eu fiz, o que eu fiz? Eu me lancei, eu jejuei,
Eu orei, eu li a Bíblia, eu acordei de madrugada, eu me lancei e acreditei que através de eu receber o Espírito Santo, eu ia ter uma mudança, uma verdadeira transformação. E realmente aconteceu. Quando chegou na vigília, eu comecei a buscar o Espírito Santo, clamar a Deus, pedindo a Deus que me desse o seu Espírito, e Deus, ele veio sobre a minha vida. Eu senti uma força, uma paz, uma alegria muito grande, como eu nunca havia sentido antes. E eu chorei muito, porque era uma paz que eu nunca havia sentido na minha vida. E depois disso a minha vida mudou. Eu nunca mais fui a mesma. Eu passei a ser uma pessoa forte, uma pessoa determinada, eu passei a ter paz, eu passei a ter desejo de viver, eu passei a ter alegria. Então a minha vida mudou depois que eu fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu sou casada, que eu fui mãe solteira, hoje eu tenho meu esposo, hoje eu tenho a minha empresa, então o meu próprio negócio, a minha vida, quer dizer, hoje eu sou uma pessoa determinada, onde eu encaro os problemas de frente, os desafios da vida eu encaro de frente, onde antes eu não tinha força para nada. Onde antes eu tinha desejo de suicídio, hoje eu tenho vontade de viver. Eu tenho uma força que não vem de mim, é uma força que vem de Deus. Que pode vir os problemas que vier, mas a gente se torna como se fossem pessoas inabaláveis diante dos problemas. Nada me abala. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você ouviu testemunhos de fé, pessoas que foram abençoadas, foram contempladas com o Espírito da ressurreição, o Espírito de Deus. Aleluia. E por isso estão aí testemunhando, falando do que Deus fez na vida delas. Que você seja uma delas também. Que você seja cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para que você também tenha o seu testemunho para ajudar outras tantas pessoas, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus. Ao teu nome toda honra e glórias ao Senhor, pois tu és o Rei dos Reis, Criador da universal. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei, eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei. Tu quebrastes o meu jugo, me livlastes do inferno. Eu levanto a minha voz com louvor eternamente. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei. Teu Espírito flui em mim como um rio de água viva. Eu levanto as minhas mãos para o teu trono
meu Senhor. Eu te louvarei e dou minha vida a ti. Teu Espírito flui em mim como rios de água viva. Eu levanto as minhas mãos para teu trono, meu Senhor. Para sempre.